Olá, estamos novamente nesta nossa jornada de estudos do direito penal. Meu nome é Jean Colbert Dias, sou professor de direito penal da Unicesumar, mestre em direito empresarial e cidadania e doutorando pelo Unicuritiba. Hoje trataremos nesta sequência de aulas. Para aqueles que acompanham o canal já estão acostumados, pelo menos 2 vezes na semana eu tenho postado discussões sobre as temáticas da parte geral do Código Penal. E hoje trago um novo tema, dando sequência lógica, né, à disposição normativa do próprio Código Penal, né, como desenhado pelo legislador pátrio em 1940, e também diante das alterações havidas nas reformas do Código Penal brasileiro. Então hoje trato do livramento condicional, trazendo os aspectos principais deste importante instituto penal e principalmente fazendo a diferenciação com relação ao Instituto da Suspensão Condicional da Pena, também conhecido como SURSIS. Então, o livramento condicional, ele se consagrou no Brasil desde o Código de 1890, em que pese, né, como narra a doutrina, que a sua aplicação efetiva somente ocorreu a partir da edição do Decreto 16.665 do ano de 1924. A doutrina ela define o livramento condicional como a liberação do condenado após o cumprimento de parte da sanção penal, né, obviamente, desde que cumpridos certos requisitos de ordem objetiva e requisitos também de ordem subjetiva. Então, portanto, não se trata de uma liberação antecipada da prisão, mas uma passagem entre a prisão e a própria liberdade plena. Então, na verdade, se trata da última etapa do cumprimento penal. É um período entre, como já foi dito, entre a prisão e a vida livre de forma completa, desde que, óbvio, cumprindo determinadas imposições oficializadas pelo juiz da execução penal, conforme previsão no Código Penal e na Lei de Execução Penal. Então, esta liberação antecipada do condenado, ela é organizada sob a base de um regime duplo de assistência e também de vigilância do apenado, né, e um período de muita responsabilidade do apenado ou do liberado para que cumpra esses requisitos, passe por um período determinado de provas, que é exatamente o restante de pena privativa de liberdade que deveria ter sido cumprida, e após esse período, obviamente, se decreta a extinção da respectiva pena. Então aqui fica muito claro, e a estruturação do próprio Instituto do Livramento Condicional, que ele segue a mesma toada, né, do sistema progressivo de cumprimento de pena. Então, portanto, sendo possível também a sua regressão. Então, caso haja o descumprimento dos requisitos objetivos, das condições impostas legalmente ou impostas pelo juiz quando da liberação do condenado, o descumprimento destas condições possibilita, sim, o reingresso deste condenado, deste apenado, né, que não cumpriu aqueles requisitos necessários para se manter em liberdade. Então, portanto, aqui, né, conforme a doutrina estabelece, aqui não se trata de um substitutivo penal, mas é uma mera alteração na forma do cumprimento da pena, passando diretamente, né, de uma pena privativa de liberdade, diretamente para uma liberdade, entre aspas, plena, mas diante do cumprimento de determinadas condições legais e outras condições judiciais que nós narraremos na sequência aqui desta aula sobre o livramento condicional. O que temos que, de imediato, deixar evidente são as diferenças do livramento condicional e do SURSIS, né? Porque no SURSIS não se exige que o réu inicie o cumprimento de pena, né? Já no livramento condicional é obrigatoriamente necessário que se cumpra um percentual, uma fração desta pena para alçar o livramento condicional. Já
No Sursis também é uma diferença que há um período de prova específico entre 2 e 4 anos, ou 4 e 6 anos, dependendo da forma do Sursis, né? Dependendo no caso de pessoa que detém uma enfermidade grave ou a idade superior a 70 anos. Já no livramento condicional, há especificamente aqui um tempo, não há especificamente um tempo, a não ser o que corresponde ao restante desta pena que deveria ter sido cumprida com a restrição da liberdade. Aí o Instituto do Sursis está previsto no artigo 77 e seguintes do Código Penal, e o livramento condicional no artigo 83 e seguintes do Código Penal, e também com previsão expressa, né, de suas especificidades no artigo 131 e A 140 da Lei de Execução Penal. Aqui faço algumas menções e principalmente aqueles que possuem códigos impressos, né, que não têm por costume consultar a legislação atualizada via internet. Informo que houve uma alteração significativa no Código Penal no que toca ao Instituto Livramento Condicional, promovida pela Lei 10.964 de 2019. Então, portanto, é necessário essa atualização nessa legislação aí que não contemple as alterações havidas recentemente. Passando direto, né, para o livramento condicional, até para abreviar aqui e não ficar muito maçante essa discussão sobre o tema, eu passo direto aos requisitos objetivos, que são 3, né, para que o condenado ou o apenado ganhe a liberdade através do livramento condicional. O primeiro deles, né, que a condenação à pena privativa de liberdade seja igual ou superior a 2 anos, né, admitindo, portanto, aqui a soma de outras penas, de crimes e processos diferentes para que atinja esse limite mínimo de 2 anos. O segundo requisito é referente ao lapso temporal de cumprimento desta pena. Então, obrigatoriamente, né, este candidato ao livramento condicional terá que demonstrar objetivamente que cumpriu uma determinada fração da sua pena. O Código Penal divide ela em 3 etapas, dizendo que é necessário que se cumpra mais de 1/3 da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes, né? Aqui é bom fazer uma ressalva que eventual reincidência em crime culposo não altera essa fração de cumprimento da pena. Então, portanto, o condenado reincidente em crime culposo cumprirá também 1/3 desta fração de pena acima de 2 anos que foi condenado, como requisito óbvio, básico do livramento condicional. Segunda fração, né, deve cumprir uma segunda hipótese de cumprimento de quantidade de pena, refere-se ao cumprimento de metade da pena se o condenado for reincidente em crime doloso. Né? Então, o reincidente em crime doloso, diferente da primeira hipótese, ao invés de 1/3 de fração de pena, deve cumprir pelo menos metade. E aí a terceira hipótese é que deve ser cumprido mais de 2/3 da pena, né, no caso de condenação por crime hediondo, pela prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins e terrorismo, né? E se o apenado, obviamente, não for reincidente específico em crimes desta natureza. Então, o reincidente em crime dessa natureza específico não tem direito ao livramento condicional. É bom lembrar aqui também que a este tempo, a esta fração de tempo exigida, né, nesses 3 moldes pelo Código Penal, deve ser computado sim, né, o trabalho e o estudo para fins de livramento condicional. Então, a remissão de pena, caso o condenado tenha trabalhado ou estudado dentro do cárcere, esse tempo é contado sim para preenchimento desta fração de pena para fins de alçar esse requisito objetivo do livramento condicional. E o terceiro requisito objetivo, ele fala da reparação do dano, né, ou a justificação da impossibilidade de fazê-lo no caso concreto. Então, tendo condições financeiras o condenado para que efetue, né, a reparação do dano, não a fazendo, né, portanto, ele não poderá obter o livramento condicional. Mas, obviamente, justificada a impossibilidade de fazê-lo,
de fazê-lo, né, ou no caso concreto não ser a hipótese de reparação de dano ou não haver dano a reparar, né, este requisito estaria superado. Por outro norte, também existem requisitos de ordem subjetiva, que estão elencados no mesmo artigo 83, só que no inciso 3º, e divide-se em 4 requisitos principais. Né? O primeiro deles é que haja bom comportamento do apenado durante a execução da pena. Lembrando que aqui houve uma alteração da Lei 13.964, especificamente em razão essas 4 alíneas do inciso 3º do 83. Então a redação atual é que haja o bom comprovação do bom comportamento durante a execução da pena. O segundo requisito, não haja o cometimento de nenhuma falta grave nos últimos 12 meses de cumprimento da pena. Também que seja atestado o bom desempenho no trabalho que foi atribuído ao condenado no cárcere, né? Então quer dizer que não basta apenas a execução de uma atividade laboral dentro do cárcere, mas que esse desempenho tenha sido satisfatório. E D, né, vem até em uma forma de complementação dos demais, que ele demonstre para fins de provimento da sua subsistência mediante um trabalho de forma honesta. Aqui é bom mencionar, na verdade, assim, que ele tem condições de trabalho, ele tem condições de se colocar no mercado de trabalho, mas a lei não exige que haja uma proposta efetiva de trabalho e não determina também um tempo específico para que ele alce uma atividade remunerada formal. Né? Isso não seria lógico, né, exigir, até porque a lei não estabelece isso, e muito menos no país. Conhecemos a realidade do nosso país, a quantidade de pessoas, não só aquelas que cometem delitos, porque isso assim, cria um estigma muito grande nesta reinserção no mercado de trabalho, mas também o cidadão honesto, o cidadão trabalhador, que é obrigado, diante das condições econômicas do nosso país, exercer corriqueiramente funções não formais ou aquela ocupação não regulamentada, não inscrita na sua carteira de trabalho. Então não seria óbvio exigir aqui, né, um trabalho, esta aptidão, e que isso estivesse vinculado a uma atividade empregatícia certa, né, quando ele ganhasse a liberdade. Ainda é salutar demonstrar aqui que existe um requisito específico no artigo 83, parágrafo único, pensado acertadamente pelo legislador, que trata da exigência, né, daquele condenado por crime doloso que tenha sido cometido mediante violência ou grave ameaça, né, que constatando que as condições pessoais desta pessoa, no momento da concessão do livramento condicional, demonstre que ele não voltará a delinquir. Aqui, inclusive, recomenda-se a realização de uma prova pericial para saber e atestar essa cessação ou não da periculosidade desta pessoa. Aqui eu acho muito importante, e a gente retomar este tema numa aula futura, discutir sobre especificamente aqueles condenados que estão entre o limiar, né, da imputabilidade plena e a inimputabilidade, né, os semi-imputáveis. Até porque na dosimetria de pena, caso o juiz opte por uma pena privativa de liberdade, ele terá um quantum de pena menor, né, e aí esbarraria exatamente na construção do parágrafo único do Código Penal, uma situação de crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, deste atestado de cessação da periculosidade, o que impediria, nestes casos, mesmo cumpridos os demais requisitos, que essa pessoa ganhasse esta liberdade antecipada. Importante mencionar isso e principalmente relembrar isso em uma discussão posterior ou até em perguntas que os senhores queiram fazer para mim aqui na sequência deste vídeo, no tocante à semi-imputabilidade e diante do cometimento de crimes mediante violência ou grave ameaça. Aqueles criminosos muito perigosos, né, que mesmo alcançando esses requisitos básicos citados anteriormente, teriam uma limitação para alçar o livramento condicional por conta da disposição do parágrafo único do artigo 83 do nosso Código Penal. Então, portanto, né, caso preencha o condenado todas estas condições, né, o juiz, analisando estes requisitos objetivos e subjetivos,
concederá, né, o livramento condicional ao apenado, obviamente após ouvido também o Ministério Público. Após a concessão do livramento condicional, deve ser realizada de acordo com o que estabelece o artigo 137 da Lei de Execução Penal, uma cerimônia solene, né, com a leitura da sentença e, obviamente, a aceitação formal, né, do apenado para que ele ganhe esta liberdade assistida, né, que deve ser realizada dentro do próprio estabelecimento prisional, conforme reza a legislação citada. Agora, nós temos que trabalhar aqui o momento que se atesta estes requisitos objetivos e subjetivos, mas o juiz deve, após analisar o preenchimento dessas hipóteses, também fixar condições que a legislação estabelece como obrigatórias e outras condições chamadas condições facultativas. Como condições obrigatórias, a primeira delas, que está prevista no artigo 132 da Lei de Execução Penal, fala na obtenção de ocupação lícita em prazo razoável. Reitero o que eu disse anteriormente, a lei não estabelece um prazo fixo, né, e também ela não exige a efetivação de um registro em carteira, por exemplo. Né? A mostra deverá comprovar o condenado, né, ou o liberado, neste caso, que tem uma atividade ilícita, mas não exatamente que tem algum emprego formal, por exemplo. Até porque exigir isto num país com as desigualdades sociais que o Brasil tem e todo esse estigma que carrega o condenado, né, provavelmente a maioria dos liberados por conta do livramento condicional teriam revogado o seu benefício, infelizmente, de forma corriqueira. O segundo requisito ou condição obrigatória é de comunicar, né, após a liberdade, periodicamente o juiz a sua efetiva ocupação. Aqui, na verdade, eu repito o que foi dito no tocante ao requisito anterior. E pela terceira hipótese também, ele não pode mudar da comarca do juízo da execução da pena sem uma autorização prévia desta. Então, portanto, a mudança ela é autorizada, mas desde que comunicado previamente o juízo da execução. Tá? Então, essas disposições obrigatórias estão previstas no artigo 132 da Lei de Execução Penal. Por outro lado, também existem condições facultativas previstas no mesmo dispositivo legal, que são divididas também em três. A primeira delas, né, que o apenado ou o liberado não mude de residência dentro da mesma comarca sem a comunicação do juízo, e a própria autoridade que está incumbida dessa vigilância e dessa observância cautelar e de proteção desta pessoa que tem a liberdade antecipada autorizada pelo livramento condicional. A segunda hipótese também recolher-se à habitação em hora fixada, desde que isso seja determinado, né? Por isso que está dentro do rol daquelas facultativas pelo juízo. E terceiro, não frequentar certos lugares, se isso for definido, tendo em vista próprias características do liberado e até da própria atividade criminosa precedente que o levou ao cumprimento da pena, pode sim o juiz determinar a restrição de frequência em determinados lugares. Obviamente, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos e também aceita as condições obrigatórias e outras facultativas fixadas pelo juiz, né, ele ganhará a sua liberdade e, cumprindo efetivamente todas as obrigações, dentro do lapso de tempo que faltava da sua pena, obviamente ela será extinta. Mas neste meio termo, né, este meio tempo, pode haver sim a ocorrência de hipóteses de revogação, né, que ele poderá ser reintegrado ou reinserido ao sistema prisional. E o Código também define duas hipóteses gerais, que são de revogação obrigatória e outra de revogação facultativa. Então, com relação às hipóteses de revogação obrigatória, elas decorrem da própria lei, né, então, portanto, não dependem do arbítrio do juiz. Então, descumprido
aqueles requisitos específicos enumerados no rol de revogações obrigatórias, não depende do arbítrio do juiz, basta que o cumprimento do que a norma estabelece para fins de reingresso no sistema prisional. Inclusive, né, prega a doutrina que seria até dispensável a oitiva do apenado que cumpre o livramento condicional em caso de violação, né, e se encaixar nestas hipóteses de revogação obrigatória. Então podemos dizer que essas hipóteses se dividem a priori, né, em duas grandes hipóteses, que está a condenação à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível, né, portanto transitado em julgado, por crime cometido durante a vigência do benefício. Então, o apenado é liberado e durante a vigência do seu benefício ele comete um novo crime e por este novo crime ele é condenado. Então, aqui deixar bem claro que não basta a prática de um crime ou a mera instauração de uma ação criminal, mas deve ocorrer o que? Essa condenação irrecorrível transitada em julgado. Então, nessa hipótese, somente a condenação à pena privativa de liberdade, né, seja nas suas espécies de reclusão ou detenção, que leva obrigatoriamente, então veja, nós estamos falando de revogação obrigatória, então só a condenação à pena privativa de liberdade, de reclusão e detenção, que levaria obrigatoriamente à revogação do livramento condicional. Indiferente aqui, a legislação não faz referência que se trate de um crime doloso ou culposo, né? Então não há essa distinção na legislação. Já a condenação por contravenção penal, desde que a pena não seja privativa de liberdade, ela não é causa compulsória ou causa obrigatória da revogação do livramento condicional. Aí ela é encaixada na hipótese de revogação facultativa. Neste caso aqui, é bom fazer uma breve menção, em que pese que eu voltarei nesta temática, ele diferencia-se muito da revogação do livramento condicional por crime cometido anteriormente ao livramento. Este crime aqui é cometido durante né, o período do livramento condicional, durante este período de prova. Então, revogado este benefício, rapidamente eu quero mencionar aqui, entro com um pouco mais de detalhes na sequência, esse período, por conta dessa revogação, desse crime posterior, não se computa o tempo que ele ficou solto, não pode ser concedido novo livramento condicional e nem pode ser somada a nova pena para efeito de um novo benefício. Então, quer dizer, ele perde todo este período de prova e ele volta a cumprir integralmente o que faltava de pena, né, privativa de liberdade. Isso é muito importante porque é uma diferenciação grande, né, no tocante a esse descumprimento posterior e, eventualmente, uma ocorrência de uma causa de revogação, mesmo sendo obrigatória, mas que não seja por descumprimento ou por desídia ou por uma má conduta deste condenado. E aí entramos na segunda hipótese, que é a existência de uma condenação à pena privativa de liberdade por sentença irrecorrível por crime anterior à concessão do livramento condicional. Por exemplo, alguém que estava cumprindo uma pena, mas tinha um processo ainda que estava em trâmite. Então é possível, né, que o andamento de uma ação criminal anterior, frise-se, à concessão do livramento condicional, não tenha atingido seu ápice, por exemplo. Né? Por isso, redundando uma nova condenação, a concessão deste benefício é causa de revogação obrigatória, sim. Né? Mas o legislador trata de forma diferente, porque nesse caso não se trata de uma recaída ou de uma rebeldia do apenado no tocante ao descumprimento do livramento condicional, mas de um fato passado. Né? Por isso, essa nova condenação ela é tratada de forma diferenciada pelo legislador. Então, caso revogado o benefício, surgem as seguintes situações. Primeiro, neste caso, admite a soma da nova pena com a pena anterior, né, para fins de cálculo de um novo livramento condicional, podendo até continuar o livramento condicional ser cumprido, né, se a soma dessas duas penas, a que está sendo cumprida e essa pena nova,
somada ainda ao período que ele esteve solto, nesse período de prova, continuar inclusive em liberdade nesse livramento condicional. Então, quer dizer, ele não perde esse período de prova, né? Ele conta assim como pena cumprida e elas podem ser somadas as duas penas, e aí se somadas as duas penas e descontado aquela fração anterior cumprida lá de pena privativa de liberdade, mais o período que esteve solto e atingir aquela fração necessária para a manutenção do livramento condicional, ele pode continuar sim em liberdade. Ou, em outra hipótese, caso ele não atinja, né, com a soma dessas duas penas, né, da antiga e da nova, um tempo mínimo de pena cumprida, ele volta para o cárcere, né, ele volta a cumprir a sua pena, e logo após ele atingir novamente a fração exigida pela lei, é restabelecido o livramento condicional e, portanto, ele é colocado novamente em liberdade. Então, quer dizer, ele não perde este período e nem esta nova condenação por fato anterior lhe veda o livramento condicional, inclusive, né, para o mesmo fato para o qual foi concedido o livramento condicional anterior. Aqui é bom observar, né, que a soma dessas penas refere-se à totalidade das duas penas e não essas frações de pena, né, como se fizesse o desconto dessa diferença do período já cumprido. Aqui, na minha opinião, há uma dificuldade muito grande de alguns doutrinadores em aceitar esta linha de raciocínio, mas eu não entendo que haja outra, né, mas há quem sustente na doutrina nacional, uma minoria, de que este posicionamento seria tratado com relação à fração de pena que teria a ser cumprida, que seria somada à pena nova. Eu discordo desse posicionamento, acho que é um posicionamento equivocado, tem que ser somado o total da pena anterior e a pena nova, né? E não se trabalha meramente com essas frações. É assim que a doutrina tem entendido, majoritária tem entendido, e a jurisprudência nacional também. Falamos sobre o rol das revogações obrigatórias, também temos hipóteses de revogação facultativa. Então, nesta hipótese, né, materializada algumas das causas de revogação facultativas do livramento condicional, poderá, daí não é obrigatório, né, que o juiz revogue o livramento condicional, podendo até adverti-lo, né, ou então até agravar as situações, as condições antes mencionadas do livramento condicional, sem, portanto, tirar o direito dele se manter em liberdade. Então, a situação penal, obviamente, e as circunstâncias do comportamento do próprio liberado, no caso concreto, e aí está muito presente o que a gente chama de discricionariedade vinculada do magistrado, né? Então, que é muito diferente de arbitrariedade. Ele analisa o caso concreto e determina qual o melhor caminho a trilhar, né? Então, cuja decisão, obviamente, deve estar fundamentada na hipótese obrigatória desta referência que sempre faço do artigo 93, inciso 9º da Constituição Federal, que todas as decisões judiciais precisam ser fundamentadas. Com relação às causas de revogação facultativa, elas são duas. Primeira delas, descumprimento de qualquer das condições impostas na sentença, né? Então aqui, tanto as condições obrigatórias quanto as circunstâncias ou condições facultativas, aquelas elencadas no 132, e a segunda hipótese de revogação, quando houver condenação irrecorrível por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade. Né? Então aqui é muito importante isso aqui, a distinção. Pode haver uma condenação, seja por crime anterior ou crime posterior, né, cometido, que ela não seja determinada como pena privativa de liberdade. Aqui apenas como pena restritiva de direito. E aí o que o juiz pode fazer? Né? Ele vai optar e analisar o caso concreto se é viável ou não, né, esta revogação. E entra então numa cláusula geral facultativa de revogação do livramento condicional. A condenação por crime ou contravenção penal punidos com pena de multa ou restritivas de direitos é, portanto, como dito, uma causa facultativa. Porém, é bom mencionar que a prática de nova infração penal, mesmo não punida com pena privativa de liberdade, né, no caso de uma nova infração cometida durante
o período de prova do livramento condicional. Ela pode demonstrar aí uma ausência de recuperação do liberado e o juiz sim determinar, né, esta revogação devidamente fundamentada do livramento condicional. No exemplo acima citado, né, por exemplo, se o crime ou contravenção for posterior à concessão do livramento condicional, né, em caso de revogação também não se computará o tempo que esteve solto, né? Então não será concedido também um novo livramento condicional pela mesma pena. Então se encaixa na mesma hipótese que falamos lá de crime cometido após o início do cumprimento do livramento condicional. Obviamente, né, se não, o juiz não revogar o livramento condicional por conta de uma dessas hipóteses aqui facultativas, ele é obrigado a advertir o liberado, né, ele marca uma audiência para fazer essa advertência, ou ele torna também, né, ou ele pode optar por dar maior severidade às condições impostas na sentença concessiva do livramento condicional, conforme reza o próprio artigo 140 da Lei de Execução Penal. E aí, né, bom aqui deixar bem trabalhado os efeitos da revogação do livramento condicional por descumprimento das condições impostas na sentença, né? Então, primeiro, o sentenciado tem que cumprir a pena que se encontrava com a execução não efetivada, né? Em segundo, ele não é computado na pena o tempo em que esteve solto. E terceiro, não pode mais ser favorecido por novo livramento condicional em relação a essa pena. Então, em relação a fato criminoso cometido e condenado posterior ao início do livramento condicional, que não é a hipótese de crime ou contravenção cometido anteriormente ao livramento condicional. Tá? Fica muito claro isso, né, para que não haja confusão. Então, mesmo a condenação ela sendo irrecorrível, a pena privativa de liberdade sendo uma causa obrigatória de revogação, ela tem a diferença de efeitos, né? Esta condenação por um fato anterior e esta condenação por um fato posterior. E aí a drasticidade delas são totalmente diferentes, né? Então aqui, para deixar bem claro, né, com relação aos efeitos de uma nova condenação e até repisando essa temática, né, diante das hipóteses de revogação do livramento condicional, elas se dividem resumidamente em 4 hipóteses. A primeira, né, como já foi dito, por condenação irrecorrível por crime praticado antes do livramento condicional. Então, rapidamente, na revogação, neste caso, ela não está relacionada com a conduta do liberado após a concessão do livramento, por isso, os efeitos dessa revogação são mais a menos que a revogação por crime praticado durante o livramento condicional. Então, resumidamente, ele terá direito à obtenção de novo livramento, mesmo em relação à pena que estava sendo cumprida. As duas penas podem ser somadas para a obtenção de um novo livramento. Se a soma das duas penas agregada a esse tempo que esteve solto em razão do livramento for suficiente para manter o livramento, será mantida, obviamente, a liberdade deste condenado. E, por fim, né, o tempo que esteve em liberdade é computado como pena efetivamente cumprida. Já na segunda hipótese, de condenação irrecorrível por crime praticado durante o livramento condicional, essa hipótese de revogação é mais drástica, como já foi dito, pois demonstra que o liberado não internalizou os objetivos do livramento condicional, de obter essa liberdade antecipada, e mostrou-se inapto para o convívio social antecipado. Por isso, os efeitos dessa revogação são muito mais duros, né? Esta é a opção do legislador. Então, os efeitos, rapidamente, são impossibilidade de concessão de novo livramento condicional em relação a esta mesma pena. Já em relação à nova pena, não há restrição, obviamente, de livramento condicional. Porém, terá ele que cumprir integralmente a pena anterior para poder obter um novo livramento condicional. Então, veja, ele tem que cumprir integralmente aquele livramento condicional revogado. E 4, não se computa o tempo que esteve solto, ou seja, ele perde todo esse tempo para efeitos de cumprimento da pena, diferente do caso anterior. A terceira hipótese de revogação, por descumprimento de condições impostas, né? Então, em razão dessa rebeldia ou desrespeito do liberado em relação ao livramento condicional, né, o juiz lhe imporá a obrigação de cumprir integralmente a pena, né, mesmo ele não tendo cometido um crime anterior. Este descumprimento, né, lhe imporá o cumprimento integral do que faltava da pena,
não pode obter um novo livramento condicional em relação a ela e também não será considerado o tempo que ele esteve solto. Então, aquele período de prova não é contado como tempo de pena cumprida. E, por fim, né, uma condenação por contravenção penal, né, o cometimento desta contravenção penal após o início do livramento condicional terá os mesmos efeitos da revogação por descumprimento das condições impostas no livramento condicional, como dito anteriormente, perdendo todo esse direito, também sendo drástica esta forma de revogação, tendo em vista que o fato foi cometido após o início do livramento condicional. Para que finalizemos aqui a temática, né, eu vou tratar aqui com os senhores sobre a suspensão ou prorrogação do livramento condicional, né, que ela não pode ser confundida com a revogação, né, conforme previsto no artigo 145 da Lei de Execução Penal. Então, portanto, neste caso, enquanto não transitada em julgado a sentença por um novo crime, fica suspenso esse período de prova. É isso que estabelece a legislação. Se for condenatória a sentença, como já foi dito, né, aí sim revoga-se o benefício. Agora, a suspensão do livramento condicional é possível na hipótese de novo crime cometido somente durante a vigência do livramento condicional. Então, a suspensão do período de prova do livramento não é possível para fatos cometidos anteriores ao livramento condicional. Então, aqui se trata especificamente de suspensão por crime cometido durante o livramento condicional. Quando se tratar de crime anterior, portanto, a concessão do benefício, não há a suspensão. Então, mesmo que tenha havido a suspensão do livramento condicional pela prisão do beneficiário, por exemplo, no caso concreto, caso não promovida a ação penal, né, até o término do período de prova do livramento, a pena tem que ser declarada extinta. Né? Então, aqui nós não estamos falando de cometimento de crime, nós estamos falando da instauração de uma ação penal. Então, se mesmo ele estando preso, né, que obviamente suspende o livramento condicional por conta dessa prisão, se decorre o tempo de prova antes da propositura desta nova ação penal, ela tem que ser declarada extinta. Né? Então, grife-se aqui que o artigo 89 do Código Penal só permite a suspensão do livramento em caso da existência de processo, e não pela simples prática de crime ou instauração de procedimento administrativo investigatório. Parte da doutrina defende, e aqui friso o posicionamento do César Roberto Bittencourt, né, e também acho muito válido este posicionamento e comungo da mesma ideia, que haveria a possibilidade do juiz fixar como condição judicial a obrigação de não delinquir. Né? Aí sim permitiria, aí no caso concreto, no caso de cometimento de um novo crime, criar uma hipótese nova de revogação facultativa do livramento condicional. Né? Essa discussão está no campo doutrinário e ela está mais na proposta de sugestiva até de uma alteração legislativa. Eu acho muito óbvio isso, né? Porque assim, não tem muita lógica alguém cometer crimes durante esse período e não ter efeito prático nenhum. Então, lembrando aqui, por que este meu posicionamento? Porque exatamente igual o Sursis aqui, que durante o período de prorrogação de prova do livramento condicional, não perduram as condições judiciais impostas pelo juiz na sentença. Então você veja que absurdo, ele não fica com condições nenhuma a ser cumprida nesse período que está suspenso o livramento condicional. Então eu acredito que seja um contrassenso, principalmente diante do silêncio da legislação sobre a revogação do livramento pelo cometimento de um novo crime, né, objeto de uma nova ação criminal, pois o liberado fica isento dessas condições judiciais no caso concreto. Então não há lógica alguma, e até porque se ele for absolvido posteriormente, ele passou todo esse período de prova sem cumprimento das obrigações e a sua pena tem que ser extinta sem cumprimento das condições judiciais impostas na sentença. Na verdade, eu acho uma excrescência isso e, por isso, providencial esta proposta que a doutrina estabelece da criação desta nova hipótese de revogação facultativa de uma obrigação, entre aspas, de não delinquir. Parece meio que óbvia esta necessária inclusão no texto legal ou permitir-se, no caso concreto, que o magistrado, analisando esta situação, inclua
este novo requisito ao livramento condicional. Mas, por fim, não pensando aqui pelo lado positivo, né, que o condenado, ou no caso o liberado, cumpra todos esses requisitos fixados pelo magistrado, né, obviamente que haverá extinção da pena logo após o término desse período de prova. E lembrando que o período de prova é exatamente o que restava de cumprimento da pena. E aqui é bom deixar claro que o marco decisivo para a extinção dessa pena é o limite do período de prova e não a data de declaração pelo juiz. Então, portanto, esta decisão judicial de declaração da extinção da punibilidade, né, da extinção da pena, ela não tem natureza constitutiva. Tá? Espero que esse tema essa minha fala tenha elucidado algumas dúvidas sobre a temática do livramento condicional. Eu peço a todos que curtam este vídeo, que compartilhem este vídeo, até porque esse canal possa ser viabilizado e eu mantenha um incentivo e principalmente ativo aqui por esse meio, principalmente neste período de pandemia em que estamos todos separados aí obrigatoriamente neste isolamento social. Então, um grande abraço a todos e espero que tenha sido proveitoso para os senhores, como foi para mim. Um grande abraço e até a próxima aula.